Nós, nesse mês de março, estamos na nossa série Igreja, Desafios do Presente e do Futuro. No domingo passado eu falei sobre o desafio do conteúdo, o desafio da manutenção da essência da igreja, daquilo que é fundamental na confissão de fé da igreja, aquilo que faz da igreja igreja. Hoje eu falarei sobre o desafio da cultura urbana ou da cultura contemporânea. No próximo domingo falarei sobre o desafio da evangelização, o desafio do crescimento da igreja. O apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja, foi realmente inspirado pelo Espírito Santo nesta passagem que nós acabamos de ler, nesta epístola aos Coríntios e nesta passagem que nós acabamos de ler, ao escrever: há muitos tipos de vozes no mundo e cada voz é portadora de um sentido. Cada voz é portadora de um sentido. Mas não foi sempre assim na vida do apóstolo Paulo. Ele não pensou sempre desta maneira. Houve um tempo na vida do apóstolo Paulo em que ele julgava que somente a voz da sua religião de nascimento era portadora de sentido e que ele recebera a missão de calar as outras vozes, especificamente a voz da então nascente igreja cristã, a voz do cristianismo. Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. No caminho para Damasco, ele caiu do cavalo, literalmente, foi lançado ao chão, ouviu o chamado de Deus, respondeu a este chamado, ficou cego e ouviu a voz de Deus e recebeu de Deus a missão de tornar-se um missionário aos gentios, isto é, aos não-judeus. Isto fez com que Paulo cruzasse fronteiras. Ele cruzou a fronteira entre o mundo judaico e o mundo greco-romano para levar o evangelho. Ele cruzou a fronteira entre o Oriente e o Ocidente, quando ouviu o chamado para passar e ajudar, levando o evangelho para o Ocidente. Aos gentios, ele explicava, ele pregava que Jesus era o Salvador de todos os homens. E aos judeus para os judeus, ele tinha de se explicar porque ele estava universalizando a mensagem cristã, dizendo que em Cristo não havia mais judeus, não havia mais gentio, não havia homem, não havia mulher, não havia escravo, não havia mais ninguém livre. Em Cristo, todas essas barreiras haviam sido lançadas por terra. Com isto que eu quero dizer para você nesta manhã é o seguinte: o cristianismo, desde o seu nascimento, precisou enfrentar desafios culturais. Precisou levar a sua mensagem a outras culturas desde o seu nascimento. E fez isso com muito sucesso, fez isto com muito êxito. Por isso nós estamos reunidos nesta manhã, somos prova disto. Mas também fez isto ao custo de muitas incompreensões e de muitas lutas dentro das próprias fileiras do cristianismo. Uma das grandes formulações que faz o registro dessa luta interna no cristianismo é aquela atribuída ao bispo Tertuliano, que viveu no 2º século da era cristã. Esse bispo, bastante influente na igreja cristã, formulou a seguinte frase diante do esforço de alguns missionários na evangelização do mundo helenista, do mundo de cultura greco-romana. Diante desse esforço, o bispo Tertuliano perguntou de modo retórico: que tem Atenas a ver com Jerusalém? Que tem Atenas a ver com Jerusalém? Era a intenção do bispo Tertuliano dizer o que a verdade encontrada na revelação de Deus tem a ver com a verdade nas outras expressões do conhecimento, como, por exemplo, da filosofia. Esse debate tem 2 milênios. Não é meu objetivo, não é meu propósito tentar apresentá-lo ou sequer resumi-lo para você nesta manhã. Quero apenas ressaltar um ponto. Não é novo no cristianismo. Não é novo no cristianismo esta luta com os desafios culturais. Não é uma luta nova na experiência da proclamação da mensagem cristã. Mas se Tertuliano fazia esse tipo de questionamento, claramente opinando que não havia nada em comum entre Atenas e Jerusalém, o reformador João Calvino, por exemplo, não via oposição
tão severa entre Atenas e Jerusalém, isto é, entre o conhecimento científico e a revelação de Deus, entre a cultura e a fé. Nas Institutas, comentando especificamente esse assunto, João Calvino fez a seguinte afirmação. Nós temos a passagem na tela extraída das Institutas. Assim diz João Calvino: se reconhecemos o Espírito de Deus como única fonte e manancial da verdade, não menosprezaremos a verdade onde quer que a encontremos, a não ser que queiramos cometer uma injúria para com o Espírito de Deus. Como poderemos negar que os antigos juristas tinham uma mente esclarecida pela verdade quando constituíram com tanta equidade uma ordem reta e justa? Diremos que estavam cegos os filósofos tanto quanto consideravam com grande diligência os segredos da natureza como quando os relatavam com arte? Aqueles que inventaram a medicina, por acaso, foram insensatos? Se alguns cristãos questionam que tem a ver o Espírito de Deus com os ímpios tão afastados de Deus, respondo que Deus não cessa de encher, de vivificar e mover com o Espírito todas as suas criaturas. O que Calvino está nos ensinando é que a verdade, onde quer que ela apareça, ela deve ser reconhecida e atribuída como vinda de Deus. Não interessa o campo de conhecimento no qual ela venha a se manifestar, mas devemos acrescentar que Deus está presente, não somente onde algo verdadeiro é dito, mas Deus está presente em todas as manifestações culturais, nas quais existam bondade e beleza além da verdade. Deus se faz presente, todas essas manifestações são provenientes de Deus. Mas um dos maiores desafios para a igreja cristã na atualidade não é o desafio proveniente da ciência, não é o desafio proveniente da arte ou de outros ramos do conhecimento, ou mesmo do contato com culturas estrangeiras. Os maiores desafios residem nas mudanças culturais que se processam hoje nas nossas cidades, na nossa cultura, no nosso tempo. Nesse caso, nós precisamos recordar que cultura não tem apenas esse sentido filosófico, ou sentido artístico, ou um sentido apenas livresco. Cultura tem a ver com o nosso cotidiano, o que comemos, como preparamos a nossa comida, como nos vestimos, a linguagem que nós usamos, como nós gastamos o nosso tempo livre, como nós tomamos as nossas decisões, quais são os valores que guiam as nossas escolhas, as opções que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida, como nós ganhamos, como nós gastamos o nosso dinheiro. Tudo isso faz parte da nossa cultura, o modo como nós lidamos com todas essas realidades. Enfim, a cultura nesse sentido tem a ver com o nosso ambiente no qual nós estamos imersos, e justamente porque estamos imersos nesse ambiente, nós temos muita dificuldade para vê-lo com isenção, para buscar uma certa distância e para que tenhamos um olhar crítico em relação à nossa própria cultura. Quando nós percebemos as mudanças, também temos muita dificuldade em lidar com essas mudanças, em aceitá-las e dizermos algo a respeito dessas mudanças, principalmente algo da perspectiva cristã. Feita essa observação, eu quero passar ao exame com vocês de 2 desafios, são muitos, mas eu escolhi 2 desafios que nos são apresentados pela cultura contemporânea, pela cultura das grandes cidades como a nossa. O primeiro desafio é o seguinte: é o desafio de uma cultura em que a fé no Deus único era aceita, para uma cultura em que a fé é questionada e até hostilizada. A transição de uma cultura na qual a confissão monoteísta, a confissão num Deus único era aceita sem contestação, para o questionamento e até para a hostilidade. A cultura moderna está mais tolerante em relação à fé, em relação aos temas da espiritualidade, mas, curiosamente, ela está cada vez mais intolerante quando se professa a fé num único Deus. E por outro lado, nós cristãos também temos muita dificuldade em explicar àqueles que não professam a nossa fé o sentido de professar a fé num único Deus. Qual é o sentido disto para a nossa vida?
Me parece que o aspecto que mais fere a sensibilidade cultural contemporânea é o que se identifica como exclusivismo cristão. O que é o exclusivismo cristão? Ou seja, a afirmação que há um único Deus e que esse único Deus revelou-se no seu Filho Jesus e fez do seu Filho o único Salvador, o único caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade. O nosso grande desafio cultural é mostrar que a exclusividade na adoração, essa profissão de fé na exclusividade de um único Deus não implica discriminação ou intolerância em relação às pessoas, culturas ou religiões do nosso tempo. Esse é o grande desafio, conseguir traduzir esse exclusivismo em algo que não soe como intolerante ou como arrogante no nosso tempo. Na verdade, a exclusividade na adoração, e aqui eu já faço o meu esforço para fazer essa tradução, a exclusividade na adoração, a afirmação que há um só Deus, implica em inclusão e não exclusão, em tolerância e não intolerância. Vejamos, se há um só Deus, se existe um só Deus, todos os seres humanos são iguais entre si, pois são criaturas criadas por esse único Deus. Se há um só Deus, todas as nações e etnias são iguais em dignidade diante desse Deus. Se há um só Deus, todos, grandes e pequenos, poderosos e pessoas sem poder, haverão de comparecer diante desse Deus e haverão de prestar contas a Ele de todos os seus atos, porque há um único Deus. Mas o mais importante, esse único Deus revelou-se na pessoa de Jesus. Revelou-se em Jesus de Nazaré. E nunca pisou sobre a face da terra ninguém que fosse tão inclusivo, tão positivo em relação às pessoas como Jesus de Nazaré. Ele recebeu crianças quando crianças não recebiam absolutamente nada de respeito da parte dos adultos. Ele tocou um leproso quando isto era uma abominação terrível. Ele valorizou as mulheres eram tidas como seres inferiores. Ele impediu um apedrejamento quando a ideia de direitos humanos nem havia sido concebida. Mas mais importante, quando pregado na cruz, do alto da cruz, na sua agonia, ele olhou para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Deus, o único que nós cremos, é esse Deus que revelou-se em Jesus, aceitando completamente as pessoas. O teólogo Tim Keller, refletindo sobre isso, fez a seguinte afirmação, que merece a nossa consideração nesta manhã. Assim diz ele: por que um sistema, pergunta, por que um sistema tão exclusivista de crença levou a um comportamento tão aberto em relação aos demais indivíduos? Ou seja, por que a crença num único Deus levou a uma religião inclusivista? E vem a resposta: porque o sistema de crença dos cristãos possuía em seu âmago o recurso mais forte possível para estimular a prática do sacrifício, da generosidade e da conciliação. No próprio núcleo da sua visão de realidade humana, havia um homem que morreu pelos inimigos, implorando perdão para estes. Refletir sobre isso só poderia levar a uma forma radicalmente diversa de lidar com a diferença. Preste atenção nisso, de lidar com a diferença, não de abolir a diferença, mas de lidar com a diferença. Significava não poder exercer violência e opressão sobre os seus oponentes. Esse é o grande desafio do nosso tempo na evangelização. Traduzir como a crença num Deus único produz um comportamento amoroso, uma atitude aberta, uma atitude inclusivista. Segundo desafio, o desafio da troca de uma cultura do amor comunitário para uma cultura da vigilância de condomínio. A passagem de uma cultura do amor comunitário para uma cultura de vigilância de condomínio. Para ilustrar o meu argumento, para me ajudar, eu escolhi uma crônica do Rubem Braga, uma crônica que eu gosto muito, que fala dessa luta urbana
e desses conflitos que nós vivemos e dessa transição cultural. Mas para vocês descansarem do pregador e darem um descanso para o pregador, eu vou pedir a ajuda do presbítero Rui, que está ali à frente, para que faça a leitura dessa crônica. Ela não é extensa, vamos ouvi-la com atenção. Recado ao senhor 903. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite. E a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso. E lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito. E se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno. E é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números. Dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico e ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de imenso lago azul, de um manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deverá deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 da outra rua, onde ele trabalha, na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada. E reconheço que ela só pode ser tolerável quando o número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhes desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em sua casa. Aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre humanos, e o amor e a paz. Obrigado, Rui. Provavelmente você tem um vizinho que incomoda, você não gostou do texto, né? Se não me falha a memória, o Rubem Braga escreveu em 1959 esse texto. Ou seja, bem no princípio
da explosão da urbanização no Brasil, que se daria nas décadas de 60 e 70. Mas, de qualquer modo, condomínio, síndico, zelador, essas imagens aqui são simbólicas e têm um apelo muito além da literalidade que se encontra no texto. O que está em jogo é a mudança de uma cultura orientada pelas necessidades do outro para uma cultura centrada na ideia de meus direitos, centrada na ideia de minhas necessidades. Trata-se da mudança de uma cultura centrada na pergunta: o que eu posso fazer por você? Ou seja, de uma cultura marcada pela gentileza, pela cortesia, para uma cultura orientada pela afirmação ríspida: o meu direito termina onde começa o seu, ou o contrário disso. O problema é que síndico ou tribunal precisam decidir os limites, onde é que termina o direito de um e onde é que começa o direito do outro. E você há de concordar comigo, uma vida com a presença de síndico, uma vida na presença de tribunais, não é uma vida nada agradável, não é uma vida nem um pouco prazerosa. Christian Dunker, professor de psicologia da Universidade de São Paulo, acaba de publicar um livro em que analisa o sentimento de mal-estar na vida dos brasileiros, na atualidade da vida dos brasileiros. E ele explica o mal-estar pelo que ele chamou de lógica de condomínio. Instalou-se na nossa cultura a lógica do condomínio, que nada mais é do que a hiperindividualização, ou seja, uma exacerbação dos meus direitos individuais, uma exacerbação da perspectiva do indivíduo sobre a comunidade. Segundo ele, isto leva as pessoas a pensarem a sua existência como uma existência entre muros. E assim ele escreve: se eu sair do meu muro, eu vou sair para brigar, para quebrar o muro do outro. Não é que o outro esteja fazendo algo com o qual eu não concordo, é que ele, o outro, é de uma dimensão que eu não consigo reconhecer como semelhante à minha. Que contribuição a igreja cristã pode oferecer nessa cultura de condomínio? A contribuição que a igreja cristã pode oferecer para a cidade nesse momento é não fazer coro. Não fazer coro com aqueles que dizem: o seu direito termina onde começa o meu. A grande ajuda que a igreja pode oferecer num tempo como o nosso é convidar todos a pensarem: a minha obrigação começa onde eu vejo a necessidade do meu próximo. A minha obrigação nasce onde eu enxergo que o meu próximo precisa de mim. Paulo escreveu àqueles que habitavam na grande cidade de Roma, capital do império, sobre a ética da hospitalidade. Escreveu da seguinte forma em Romanos, cujo texto nós temos na tela. Assim disse o apóstolo Paulo: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, se possível. Quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Os desafios da nossa cultura são enormes. Não é minha pretensão examiná-los todos exaustivamente no breve tempo desta mensagem, mas quero dizer duas coisas a título de encerramento para vocês. Primeiro, nós não devemos embarcar nas guerras culturais do nosso tempo. Não devemos embarcar nas guerras culturais. O nosso desafio não é, à luz do texto que lemos de Paulo, calar as vozes que discordam da perspectiva cristã. O nosso desafio é ouvir o que eles estão dizendo e tentar pronunciar do modo mais claro possível a nossa voz, para que eles consigam entender também com clareza o nosso ponto de vista e aquilo que nós gostaríamos que considerassem a respeito da fé cristã. Uma das coisas que precisamos dizer com toda clareza é a seguinte: a fé num único Deus não gera intolerância. A fé num único Deus, o Deus que revelou-se em Jesus Cristo, é fonte de inclusão e nunca fonte de exclusão, fonte de tolerância e nunca fonte de intolerância. Qualquer outra interpretação dessa fé está completamente equivocada.
O segundo ponto em que a nossa voz pode ser ouvida é no campo dos relacionamentos humanos, no campo dos relacionamentos sociais. Eu reconheço que o estabelecimento de direitos e garantias individuais é fundamental para a vida social, é uma necessidade, nós precisamos de regras na vida social, mas se direitos são necessários, também é preciso dizer que o amor, não apenas ele é necessário, ele é essencial para a vida. Uma vida baseada apenas em regras, mas sem o amor enquanto sentimento, enquanto atitude, não é uma vida com significado, com sentido, com plenitude e com beleza. Mas, talvez você se pergunte, mas se eu amar, nessa perspectiva paulina, nessa perspectiva em que Jesus ensinou, eu não vou perder a minha liberdade? Sim, você vai perdê-la. Você vai perder a sua liberdade. Mas, por outro lado, você descobrirá que amar é a perda de liberdade mais libertadora que existe na face da terra. Nada liberta mais o ser humano do que o amor. Amar é a perda de liberdade mais libertadora que um ser humano pode conhecer. Por isso, o Paulo que escreveu: há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido, também escreveu: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Nessa Babel da cultura contemporânea, nessa cidade de muitas tribos e línguas, nessa cultura que fala muito a respeito de tolerância, mas que demonstra concretamente pouca tolerância por meio dos atos e atitudes, o desafio cristão continua sendo o mesmo dos primeiros cristãos: falar a língua do amor. Foi esta língua que os cristãos falaram em Jerusalém, foi esta língua que eles levaram para a capital do Império Roma, e é esta língua, a língua do amor, que pode oferecer alguma contribuição para os impasses que nós vivemos. Que Deus o ajude a falar a língua do amor, onde Ele o colocar. Amém.